Intoxicação alimentar é o tema do programa de hoje. Eu deixei uma pergunta no ar sobre um alimento que às vezes tem um pedacinho com mofo e a gente tira e joga ou descarta aquele que está ruim, mas come o resto do pão, por exemplo, que estava na mesma embalagem. Pode ou não pode? Os médicos vão responder isso para mim daqui a pouco, só que antes eu fiquei com uma dúvida, porque a gente está falando muito de comer fora, de viagem, de restaurante e cuidados. As mulheres grávidas, as crianças, os idosos, ou seja, existe uma população que tem que ter um cuidado ainda maior, doutor Guilherme? Perfeita observação, Márcia. Existem grupos, não só de pessoas, mas que têm também determinados tipos de condições de saúde que têm uma predisposição maior. Pessoas gestantes, crianças e idosos, além das condições de saúde, que mesmo saudáveis, elas têm uma chance maior de desenvolver doenças, elas têm uma chance muito maior de ter complicações dessas doenças, que são, por exemplo, as desidratações. Mas pessoas, por exemplo, hipertensas, diabéticas, pessoas que estão fazendo controle de câncer ou que fazem uso de determinados tipos de medicações, como os corticoides, que são medicações que diminuem o sistema imunológico da pessoa, elas também têm uma predisposição maior a desenvolver essas doenças de uma forma, inclusive, mais grave. Então, nesse caso, por exemplo, essas pessoas, esse grupo específico, quando vai comer fora de casa, o ideal seria evitar alimentos crus, como até, por exemplo, alguns da culinária japonesa, as próprias saladas? Vou dar um exemplo. Mulheres grávidas, por exemplo, precisam de ter um cuidado maior com as carnes, porque é sabido que as carnes cruas elas têm um potencial de transmitir toxoplasmose para as mulheres gestantes, que inclusive podem provocar alterações graves na formação das crianças. Então, sim, é importante que essas pessoas elas tenham um cuidado maior com o tipo de alimentação que elas podem ingerir no dia a dia. Evitando os crus mesmo, né? Alguns momentos ou em algumas situações. Sim, pelo menos tentando saber um pouco da procedência, de como aqueles alimentos são preparados. Não adianta a gente também ficar muito preocupado em demonizar o alimento cru, porque é importante também, fonte de vitaminas e minerais. E mas fibras boas. A fonte de doenças também é principalmente nos alimentos que não são bem preparados, né, de procedência duvidosa. Certo. E aí, então, vamos à nossa dúvida. A pessoa está com um pão de forma enorme e os dois primeiros apresentaram um mofinho ali. Ah, não vou retirar esses dois primeiros, os outros não apareceu nada, não tem problema. Tem ou não tem, doutor Gerson? Tem problema. Tem problema? E especificamente o fungo, ele tem uma característica de liberar pequenas partículas que são invisíveis. Então, elas estão presentes e você não está vendo. E não adianta você querer descartar aqueles e fazer uma torradinha ou fazer uma farinha de pão com aquele, porque o esporo ele vai estar presente, ele vai contaminar aquele alimento e pode te trazer uma complicação futura. Então, descarta. Pela nossa saúde, descarta. Agora, nós vamos acompanhar uma outra matéria, conhecendo o caso de uma pessoa, coitada, que em viagem ao exterior, depois de ingerir um alimento estragado, a viagem de férias da oficiala de justiça Gabriela Beccatini quase foi por água abaixo. Durante 3 dias, ela sentiu muita dor abdominal, náuseas, diarreia. E a melhora só veio depois que ela encontrou um casal de médicos brasileiros na viagem. Vamos acompanhar o caso dela na reportagem de Denise Fernandes. Férias. Folga merecida de descanso e sossego, mas não para a oficiala de justiça Gabriela Beccatini, que em uma viagem ao Peru ingeriu uma comida de procedência duvidosa e teve uma intoxicação alimentar. Estava numa viagem para o Peru e a gente parou para almoçar num passeio das ruínas incas e comi ceviche. Uma das minhas amigas, ela não quis comer porque ela achou que estava um pouco diferente o tempero. Mas eu e outra comemos tranquilo. 6 horas depois, eu tive o primeiro efeito. Foram 3 dias com diarreia e vômitos, que, segundo ela, foram os piores de sua vida. Eu estava com muita diarreia e nada parava mais no meu estômago. Eu viajei para outra cidadezinha, Águas Calientes, e lá que eu comecei a passar muito, muito mal, porque o meu corpo doía, eu estava com cólica e minha barriga começou a dilatar. Como estava fora do país, foi difícil para a oficiala procurar ajuda médica. Por isso, ligou para um primo no Brasil que é médico. Porém, só melhorou quando encontrou um casal de médicos na cidade onde se encontrava. Aí eu liguei para o meu primo aqui do Brasil, que ele é médico, e ele me passou antibiótico e remédio para cólica. Dei uma pequena melhorada. No outro dia, eu fui fazer o passeio de Machu Picchu. Aí, depois do passeio com guia, que eu
a minha dor começou a ser insuportável, eu não conseguia nem andar. Aí minhas amigas me colocaram tipo numa caverninha e um outro rapaz, que era brasileiro, falou assim que tinha um amigo, um colega de excursão, que era gastro aqui no Brasil, de São Paulo. Aí ele depois chegou, ele e a esposa sempre viajam com remédio, eles me deram remédio. E aí eu consegui voltar para a cidade e eu fui melhorando. Depois de ter o problema, Gabriela afirma que agora busca referência dos restaurantes que frequenta e não pretende passar pela experiência novamente. Eu procuro assim ver sobre o restaurante, eu procuro agora com o celular, nesses aplicativos, eu vejo que as pessoas comentam. Eu gosto muito de japonês, só que tem até um restaurante japonês que outro dia as pessoas foram e passaram muito mal, então eu não volto mais nele. Então eu sempre procuro saber o que as pessoas falam do restaurante. Aqui em Belo Horizonte eu conheço alguns restaurantes, eu confio, mas fora eu não confio mais não. Realmente, coitada, que azar. E que mal que ela passou, né? O mal dela foi prolongado. Ela deve ter tido uma desidratação violenta, pelo que ela relatou. E ela falou que foi por causa de um ceviche, que é uma preparação que é peixe cru, não é? Bom, o que vocês têm para comentar sobre o caso dela? Bom, é o mesmo problema, né, Márcia? A questão do peixe cru, de alimentos crus... Procedência, como você tinha falado. Não é né, o problema doutor especificamente do alimento cru. Só que o peixe ele tem outras características. Os alimentos que são do fruto do mar, eles têm que ter um preparo bem mais prolongado, tem que ter um cozimento de maneira mais especial e... ele pode ser uma fonte de contaminação também importante, mas não pelo fato de ele ser cru necessariamente. Certo, mas no caso, ela até falou que agora ela procura saber a procedência, escolher os lugares, né, com antecedência já para ela não correr mais o risco. Mas algum comentário, doutor Gesso, sobre... Então, especificamente do ceviche, acho que vale a pena lembrar a questão do limão. Tem muita gente que acha que usar o limão no alimento que vai eliminar determinado tipo de bactéria ou que vai melhorar a qualidade do alimento e, na verdade, interfere absolutamente nada, né? O limão ali nesse preparado, ele não vai impedir as bactérias de crescerem ou de produzirem as suas toxinas. Então, isso acontece com as ostras, né? As ostras, as pessoas elas têm o hábito de comer junto com o limão também, né? Com a mesma intenção. A gente viu que no caso dela, ela passou mal um dia, passou mal no outro dia, passou mal, ou seja, só no terceiro dia que ela encontrou um casal de médicos, por sorte, e que acabou orientando da melhor maneira. Lá na primeira pergunta que eu te fiz, doutor Guilherme, você falou sobre quadros mais graves, ou seja, se ela não fosse tratada ou se esse mal dela perdurasse com diarreia, com vômito, uma desidratação profunda, isso poderia ser grave? Com certeza. Inclusive, em crianças, o principal problema da diarreia, no caso, que é a principal consequência das gastroenterites ou das intoxicações alimentares, é o quadro de desidratação. A gente pode ter quadros mais leves, mais gloriosos, até casos muito graves, que podem ir muito além de só uma dor abdominal, uma dor de barriga, ou um vômito, ou uma diarreia. Podem ir com alterações importantes, até com cãibras, com alterações de nível de consciência da pessoa. A pessoa ela desmaiar, desfalecer. Sim, nossa, a pressão arterial cai muito. A pessoa entrar em níveis até de alteração de coma, por exemplo, de nível de desidratação e até perda de minerais importantes no organismo. Porque essa desidratação, né, tanto pela diarreia como pelo vômito, a pessoa realmente não para nada, né? Ela falou o que ela comia, o que ela bebia e ia embora. Sim, e se a pessoa ela não consegue fazer uma reidratação adequada, não só tomando líquidos de uma forma geral. E aí a gente até desce um pouquinho falando dos isotônicos, das bebidas que têm esses minerais, que são utilizados por muito esportista. Tem pessoas que acreditam que aquilo substitui muitas vezes o líquido, a água, que deveria ser tomado naquela situação de diarreia. Os sais de reidratação oral, que é o soro caseiro que a gente pode falar, ele tem as quantidades de minerais que são necessárias para fazer a reposição desses que estão sendo perdidos pela diarreia. E a pessoa que faz uso desses outros, ela fica com a impressão de que está repondo, além do líquido, os minerais estão sendo perdidos. E, na verdade, isso não acontece. Não está. Outro exemplo também é a água de coco, que as pessoas usam muito. A água de coco, na verdade, ela tem uma quantidade de minerais menor do que a quantidade que a gente tem no próprio sangue. A gente tem um termo que a gente fala que é hiposmótico. Tem pessoas que, tomando uma quantidade de líquido hiposmótico maior do que ela deveria,
Isso pode fazer até mais mal para a pessoa, dependendo da quantidade, do que bem. Então, o ideal é a pessoa estar intercalando. O soro, ele talvez não tenha um sabor tão agradável. O soro caseiro que a gente faz com água, açúcar e sal. O ideal mesmo é aquele de pacotinho que a gente compra em farmácia, porque ele tem a quantidade de minerais que são recomendados pela Organização Mundial da Saúde e que tem evidências científicas muito bem estabelecidas que trazem realmente um impacto positivo no tratamento das diarreias, mas que ela possa, além do soro, intercalar com outros líquidos para que ela tenha realmente uma hidratação efetiva. Bom, é como eu falei até na abertura, a gente tenta prevenir o máximo, que foi o que a gente falou ao longo de todo o programa, mas pode ocorrer. E nesse caso, então, o ideal seria procurar um médico, teria sido, no caso dessa mulher que a gente viu a reportagem, da oficial Gabriela, procurar um médico, um posto de saúde? Sim, a situação especificamente dela, eu acho até que foi muito grave, né? Foi muito grave, ela falou até de dor depois no corpo. Exato, um início muito rápido e acabou se agravando ali ao longo de algumas horas. Um período prolongado. Nessas situações, a melhor opção é procurar o médico de confiança. Um posto, alguma coisa. Porque quanto mais tempo você levar para iniciar o tratamento, maiores os riscos de complicações. No final dos anos 90... Daqui a pouco você vai me contar no próximo bloco. Okay. No final dos anos 90, no próximo bloco. Bom, porque estamos hoje conversando sobre intoxicação alimentar, são muitas dúvidas que vão aparecendo, mas daqui a pouco a gente volta para esclarecer mais algumas. Fique com a gente, nosso intervalo é curtinho, voltamos em instantes.